Vamos lá, irmãos. No último domingo nós começamos uma série de estudos sobre um documento que os congregacionais formularam no século XVIII. E esse documento versa sobre a relação das igrejas congregacionais em associações. É a plataforma de Seybrook. Então, só recapitulando algumas coisas, há uma diferença entre uma confissão de fé e uma plataforma. Na história da teologia das confissões, né? As plataformas tratam de pontos específicos. Elas não são tão abrangentes quanto são as confissões de fé. Então, por isso, essa denominação de plataforma. Elas são uma espécie de anexo a confissões de fé. Então, a plataforma de Seybrook, ela subscrevia a Declaração de Savoy, que foi publicada no século anterior, 1658. E subscrevia a plataforma de Cambridge, que também foi publicada no século anterior. Então, a plataforma de Seybrook vai tratar de um problema que estava acontecendo entre os congregacionais nos Estados Unidos da América, especificamente. Um problema gritante era já a apostasia, a deserção de congregacionais para correntes teológicas heréticas. Um outro problema era a falta de unidade doutrinária das igrejas. Um outro problema era a imaturidade das igrejas em tratar sobre questões internas. Então, igrejas mais jovens, por exemplo, não sabiam tratar determinadas questões. Então, qual seria o caminho, visto que, para o pensamento independente, o termo independente foi usado para os congregacionais desde o século XVI, já há indícios de congregacionalismo no século XVI, de fato. Há documentos escritos sobre isso, já há uma teoria congregacional no século XVI, e eles eram chamados de independentes. Por quê? Não estavam sobre o governo da Igreja Católica Romana, nem sobre a coroa. E também eram igrejas particulares que não estavam debaixo de uma estrutura hierárquica em termos de uma igreja como a igreja anglicana ou como mais tarde a igreja presbiteriana, que é um sistema democrático representativo, mas não como os congregacionais pensam. Então, na democracia presbiteriana, os presbíteros representam o povo. E isso está dentro de uma cadeia maior de poderes dentro da igreja presbiteriana. Então, você tem a igreja presbiteriana do Brasil, que tem a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta em Caruaru, por exemplo, mas todas são a igreja presbiteriana. São como paróquias, uma estrutura muito maior, assim como é também mais ou menos na igreja anglicana. A diferença é o governo, né? E os congregacionais, em alguma medida, em algum momento, começaram a ter dificuldades por causa desse isolamento das igrejas. Então, como tratar, por exemplo, um caso complicado da disciplina de um presbítero da igreja? Como a igreja faria isso sem a devida maturidade? E se esse homem afirmasse, por exemplo, estando em uma condição não adequada para continuar no ofício, se ele afirmasse que não queria sair do ofício, como ia solucionar isso? Como se solucionaria isso? Se, na teoria, os congregacionais eles não podem sofrer nenhuma invasão externa, o seu governo é suficiente e soberano. Então, o caminho foi pensar na relação das igrejas em associações. Quando nós falamos isso, não estamos falando de denominação nos moldes que nós temos hoje. Então, nesse período, você não tinha uma denominação com diretor executivo, presidente, departamento de missões, departamento de educação, departamento de mulheres. Não existia isso. Mas era necessário ter uma organização das igrejas em associações em um distrito, em um condado, e essas associações se relacionavam, as igrejas se relacionavam na associação,
e as associações se relacionavam com outras associações, dando então possibilidade de tratamentos mais amplos e mais profundos sobre determinados casos. Então, vários conselhos eram formados. Você tinha um conselho de uma associação e você tinha um conselho que podia ser formado com líderes de várias associações para julgar um caso específico. Mas aqui nós não temos também, por exemplo, como temos hoje, um conselho de ética, um conselho ministerial, e no nosso caso na União é o DAM, né? Que é o Departamento de Ações Ministeriais. Então isso não existia, mas essas comissões, esses conselhos eram levantados periodicamente, eles tinham mandatos, talvez, ou com base em uma demanda. Surgiu uma demanda, o conselho é formado para aconselhar a igreja em determinado assunto. Então, por que é importante nós aprendermos sobre isso? Eu já falei várias coisas no domingo passado, mas vou acrescentar mais algumas aqui. A primeira delas é que nós somos praticamente ignorantes da história dos congregacionais antes do Brasil. Nós não sabemos praticamente nada. O que sabemos é que as igrejas começaram no movimento puritano. Nós não sabemos como era a dinâmica dessas igrejas, como era a teologia dessas igrejas, como elas pensavam, como elas se relacionavam. O que nós praticamente conhecemos de modo mais amplo sobre o congregacionalismo inicial são os grandes nomes: Jonathan Edwards, John Owen, Thomas Goodwin, William Ames, Philip Ney, que não é tão conhecido no Brasil, mas foi um grande teólogo que esteve na Assembleia de Westminster, Jeremiah Burroughs, que foi também alguém importante na Assembleia de Westminster, mas nós não conhecemos. Então, basicamente, conhecemos o congregacionalismo por alguns nomes, não pelo que ele era ou como ele operava. Sabemos que no Mayflower foram peregrinos para a Nova Inglaterra, o que hoje é Estados Unidos da América, e então ali tinham congregacionais. Sabemos que eles começaram o Dia de Ação de Graça. Não sabemos essas coisas assim muito pontuais. Não temos, de fato, inclusive no Brasil, nenhum manual abrangente de história do congregacionalismo a partir do século XVI. Nós não temos. Esses materiais existem. Estão publicados em língua inglesa há muito tempo. Tem material que já conta a história do congregacionalismo, que foi publicado no século XIX. Mas nós, infelizmente, não temos isso aqui. Então, nós somos muito ignorantes da nossa história anterior ao Brasil. Conhecemos muito melhor o congregacionalismo no Brasil, o que é o congregacionalismo de Calley. Mas Calley não estava solto. Ele não inventou a tradição congregacional. Inclusive, há registros que ele lia congregacionais antigos. O que ocorre é que Calley não adota uma confissão congregacional no Brasil. Não sabemos por quê, mas ele não adota. Mas ele tinha contato com esses teólogos, ele lia esses teólogos. Então, essa é uma introdução importante para que a gente lide com os artigos que nós vamos ver hoje. Vamos estudar o artigo 4, 5, 6 e o 7 hoje. E são breves. A cada término de um artigo, eu vou abrir para os irmãos fazerem perguntas se quiserem, para nós irmos considerando algumas coisas. O artigo 4, então, diz o seguinte: afirmamos que, de acordo com a prática comum de nossas igrejas, que nada será considerado um ato ou julgamento de qualquer conselho que não tenha uma ação maior da parte dos presbíteros presentes em concordância em um número tão grande de delegados presentes que se torne a maioria do conselho, desde que, se alguma dessas igrejas não ver motivo para enviar quaisquer delegados ao conselho ou a pessoas por eles escolhidas, não comparecerão, nenhuma delas deverá obstruir os trabalhos do conselho ou invalidar qualquer de seus atos. Lembremos que esse documento trata da necessidade de concílios ou sínodos, o que nós chamamos hoje, no nosso contexto, na União de Igrejas Congregacionais do Brasil, de Assembleia Geral. Então, esse documento afirmava: é necessário ter esses sínodos, esses concílios eclesiásticos. Então, as igrejas enviarão os presbíteros, tendo presbíteros aí como pastores. As igrejas enviarão também delegados, que podem não ser presbíteros, mas a igreja elegerá esses delegados
e eles irão para o conclave, né, para o concílio, com poder de voto nessas assembleias gerais. Se uma igreja não mandar o representante para ir, pelo menos para discutir ou para votar, ela não pode questionar o que foi resolvido lá, no sentido de dizer que foi injusto. É claro que ela pode questionar no sentido de não ser bíblico, né? Mas o que o documento está dizendo é que as igrejas devem ter representatividade nesses conclaves, nessas reuniões, que hoje chamamos de denominacionais. E que isso é importante, porque é um trabalho teológico que a igreja está envolvida. Então, se a igreja não enviar delegados, não enviar os líderes, ela pode sofrer danos por causa disso, porque ela vai estar se privando, se isolando. Isso acontece muito no nosso meio. O que ocorre que eu acho que complica no nosso meio é que esses concílios, eles são muitas vezes muito distantes para uma região. No caso aqui da plataforma de Seybrook, isso se dava na região, para que todos os ministros ou delegados das igrejas tivessem acesso, e acontecia nas igrejas. Se nós estudarmos sobre a história dos congregacionais no Brasil, nós vamos perceber que no início era assim. Aqui na igreja aconteceu dessas reuniões, né? Muitas. Então, quando você nacionaliza, por exemplo, uma Assembleia Geral, há, claro, o claro risco de muitos ministros não poderem ir. Então, se você coloca uma reunião dessa, vamos colocar no Acre. Não sei nem se a gente tem igreja no Acre, mas coloca no Acre. O Acre existe, viu, irmãos? Vão ter pastores que igrejas não vão ter condição de ir. E um dos motivos é que muitos pastores trabalham fora. Então, eles não vão conseguir passar tantos dias, uma semana talvez, em um lugar muito distante. Outro fator são os custos. Muitas igrejas não vão ter condição de enviar o pastor. E em muitos casos, pastores que vão custeiam sua própria ida. Em uns casos é porque a igreja não pode, em outros casos é porque a igreja não se mexe. E o pior disso tudo é que ele não ensina também, a igreja. A igreja se acomoda nisso. Mas a igreja precisa estar atenta a enviar isso, enviar esses delegados, porque questões importantes podem ser discutidas e esses delegados e presbíteros devem dar seu parecer à luz do que a sua igreja pensa. É uma representação enviada pela igreja para esses concílios, né? Então, volto a dizer o que eu disse na semana passada, que, de fato, temos diferenças com os presbiterianos, mas percebam que não somos tão distantes da forma que eles pensam. Nós temos uma natureza de independência maior, mas, em muitos casos, a estrutura é parecida, é similar, em muitos casos. Para os presbiterianos existem os presbitérios, não é? É a instância acima do conselho da igreja. Então, a reunião do presbitério, no nosso caso, são associações. A diferença é que o presbitério pode ter vindo na igreja, a associação não pode. Mas aqui nós vamos continuar observando como isso vai se desenvolvendo na plataforma. O artigo 5º diz assim: afirmamos que... Vocês têm alguma dúvida até aqui? Querem perguntar alguma coisa? Se tiver, levanta a mão. Afirmamos que quando qualquer caso for apresentado ordenadamente a qualquer concílio das igrejas, ele será ouvido e receberá determinação ou deliberação, o que, a menos que seja removido ordenadamente, será uma questão final. Todas as partes envolvidas deverão sentar-se e acatar a determinação, e o conselho, assim ouvindo e dando o resultado ou parecer final do referido caso, conforme acima mencionado, verá sua determinação ou julgamento devidamente executado e atendido da maneira que for determinado em seu julgamento, contanto que esteja adequado ou de acordo com a palavra de Deus. Perceba que aqui nós não estamos falando de questões doutrinárias, estamos falando de problemas que ocorrem nas igrejas. A questão doutrinária já estava definida, era a declaração de Savoy. O que as igrejas congregacionais queriam estava ali, e na plataforma de Cambridge. Aqui eram questões internas, que poderiam ser problemáticas, ou de relação entre igrejas.
que poderia ser problemático. Então, vamos dizer que isso aconteceu no passado, inclusive no Brasil. Vamos dizer que, por falta de ministros, uma igreja tenha 2 igrejas ou 3 igrejas tenham o mesmo pastor. Isso aconteceu no Nordeste, na nossa história congregacional. Uma igreja tem o mesmo pastor. E essas igrejas começam a ter algumas dificuldades por conta disso, por causa do tempo desse ministro. E outros ministros, vamos dizer aqui, uma ilustração, viu? Uma ilustração do que aconteceu. Outros ministros começam a ficar zangados, porque estão sem igreja e aquele pastor tem 3. Então, por que ele está pastoreando 3 ou 2 e tem pastores que não foram chamados para essas igrejas? Então, um caso como esse, aqui, nesse contexto, era levado para discussão no conselho da associação, para que isso fosse julgado. O que o artigo diz é, uma vez que foi resolvido o caso, deve ser acatado. Se foi resolvido à luz da sabedoria bíblica e com bom senso, as igrejas que levaram o caso devem se submeter. Então vamos dizer um outro caso, falei desse exemplo na semana passada. 2 igrejas que começaram o trabalho de plantação em um lugar e elas compraram um terreno e elas enviaram um obreiro e as 2 igrejas cooperavam com o sustento desse obreiro. Então, uma dessas igrejas muda de ministro e ele entende junto com a igreja que não deve continuar aquela parceria, mas ele quer reaver, não deveria, né? Mas vamos dizer, um exemplo, ele quer reaver os valores que a igreja investiu naquele trabalho. E ele está brigando para que isso aconteça. Então, o conselho da associação se reúne, vamos dizer que julguem o caso, dizendo a igreja e o pastor devem abrir mão desses valores e deixar a igreja caminhar, recebendo suporte da outra igreja que ajudou na plantação. O conselho resolveu isso, está determinado. Aquele pastor que estava reclamando deve se submeter, e a igreja também deve se submeter. Os irmãos compreendem? Porque esse conselho foi eleito pelos delegados que as igrejas enviaram. Então, as igrejas confiam nessas pessoas que foram enviadas para representá-la na associação. E essas pessoas da associação enviadas pelas igrejas são eleitas na associação para mediarem esses casos, como um conselho. Então, quando aquilo é resolvido, a igreja deve acatar aquela decisão e se submeter àquela decisão. Veja que a dinâmica é a mesma no pensamento dos congregacionais do que acontece dentro da igreja local. Então, se a liderança local entende de determinada forma e dá o parecer à igreja, e é bíblico, é sábio, a igreja deve acatar. A igreja não acatar por uma teimosia, sabendo que aquilo é bíblico, que está sendo ensinado, não acatar por uma teimosia, será pecaminoso. É uma manifestação rebelde contra a liderança da igreja. Então, muito do que a gente pensa sobre a autonomia da igreja, sobre a autoridade da Assembleia, muitas vezes é desconexo do compromisso que a Assembleia tem que ter com a palavra de Deus. Isso acontece também nas denominações congregacionais. O compromisso que a igreja tem com a denominação é desconexo do compromisso que ela tem com a palavra de Deus. Então vamos ter igrejas congregacionais de vários pensamentos distintos dentro de uma denominação. Porque é independente do compromisso com a palavra de Deus. Parece que os congregacionais no Brasil acham bonito divergir. E eu já vi isso acontecer dentro de igrejas congregacionais. Não, pastor, aqui essa igreja, pastor, é uma bênção. Aqui tem um pastor arminiano e um calvinista. Aí tem um grupo que é arminiano, e tem um grupo que é calvinista, tem um que é pentecostal, outro que é neopentecostal. Olha, assim, a graça de Deus no nosso meio é uma coisa sensacional. Veja só, irmãos, obviamente uma igreja reformada, uma igreja de teologia calvinista, ela pode receber um irmão pentecostal na sua membresia. Ela pode receber. Mas é preciso que se entenda o que é que aquela igreja pensa. Que aquele membro que chega entenda o que aquela igreja pensa. Não é quem chega que muda totalmente a teologia da igreja. Imagina chegar uma pessoa aqui e dizer, pastor, eu queria ser muito batizado, mas eu não concordo não com esse negócio dessa aguinha.
E o senhor bota os pingos mesmo assim, só os pinguinhos. Eu queria mergulhar. Não tem como não fazer comigo, não. Já tem uma cisterna lá atrás de 20 mil litros. O presbiteriano está dizendo, joga ele dentro. Não tem como mudar isso. Imagina uma pessoa chegar aqui, pastor, tem como a gente ser episcopal não, assim, não é melhor? Porque esse negócio, todo mundo opinando, uma confusão danada, aí é melhor o senhor diz a coisa, pronto, está resolvido. O senhor diz, está resolvido. Né? Uma vez um amigo meu que é bispo anglicano, disse que um irmão chegou para ele e fez assim, o senhor não acha que a gente devia discutir isso com a igreja? Não? Ele disse, não, quem manda aqui sou eu sou o bispo. Eu disse, agora é brabo. Hein? Diga, Oswaldo. É. Exato. Exato. Por isso que, para nós, a subscrição do Pacto de Membresia é importante. Né? Porque você está se comprometendo com o que nós entendemos sobre a igreja. Então, por isso que eu conversei, os presbíteros também, a igreja sabe disso. Se alguém que pretende ser membro da igreja não subscreve um ponto do Pacto de Membresia, ele não entra. Ele não entra. Então, e olha que nós não temos uma confissão de fé detalhada ainda. Né? Os 28 artigos são um documento maravilhoso que ocupa um lugar histórico importante. Mas não era o objetivo do Dr. Calley fazer uma confissão de fé detalhada para aquele momento, que era um momento de plantação de igrejas. Nem, na época, era o objetivo de Simonton, por exemplo, que era um presbiteriano. Também não foi o objetivo dele. Mas se nós tivéssemos uma confissão mais detalhada, o que possivelmente teremos no próximo ano, então o crente vai ter que subscrever aquilo ali. Então, se eu quero ser membro de uma igreja como essa, e eu digo, eu não creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu tenho alguns problemas, sei lá, Deus mandou matar, e isso aí para mim não é Deus. Tem partes aí que não são inspiradas, porque Satanás fala, então como é que vai ser inspirado? Eu tenho algumas dúvidas. Então, eu entendo que a Bíblia é uma manifestação da palavra de Deus, mas a palavra de Deus é Jesus mesmo, só Jesus. Isso é um pensamento bartiano. Então não pode ser recebido como mesmo. Se entende o que está falando, não pode ser recebido como mesmo. A pessoa pode afirmar em determinado contexto, não no nosso, porque ela passa por catequese, mas em determinado contexto, sem uma apreciação da doutrina da igreja, essa pessoa pode ser totalmente ignorante em relação à doutrina. E ela é recebida na igreja ignorante em relação à doutrina. E a igreja recebe porque quer crescer. Não é o nosso caso, né? Sim. Na confissão. O nosso caminho aqui vai ser que a igreja deve entender a confissão e ser ensinada nela, né? Antes que ela seja aprovada, né? Existe uma minuta hoje. Então, nós vamos poder encaminhar o nosso parecer para
o Departamento de Teologia da denominação e a diretoria executiva. Podemos não, nós vamos fazer isso, eu já conversei com eles. Então, a nossa posição é essa. Nós afirmamos isso, isso e isso. Ao meu ver, eu vou mostrar isso a vocês quando nós estudarmos, é necessário acrescentar algumas coisas na confissão. Não retirar. Ela está boa. Mas eu acrescentaria algumas coisas que para vocês não vai ser estranho porque eu já ensinei. E a igreja já sabe. Então, uma vez que a denominação aprova a confissão e a igreja está na denominação, ela deve subscrever a confissão. Os oficiais devem subscrever a confissão. Então, um caso que ocorrer, doutrinariamente falando, né, que é do que trata a confissão, sempre vai ser julgado com base na confissão. A confissão diz isso. E a igreja subscreveu a confissão. Então, não tem sentido uma igreja abraçar uma denominação que tem uma confessionalidade e a igreja vive diferente daquilo. Eu sei que vai acontecer no nosso meio. Acontece. Uma denominação tem uma confissão, a igreja vive em oposição àquilo. Oposição direta mesmo. Algumas igrejas. Né? Mas não deveria ser assim. Porque uma confissão de fé é uma síntese doutrinária importante. Você fazer parte de uma igreja, você não sabe o que aquela igreja crê. Essa igreja pensa o quê? Ela pensa o quê sobre o Espírito Santo? Ela pensa o quê sobre o governo? Veja, a desgraça toda que está acontecendo no meio dos congregacionais é esse abandono da doutrina. Então, como eu disse na semana passada, há igrejas congregacionais que há muitos anos não têm presbíteros. Outras que não têm diáconos. E ela acostumou a viver daquela forma. Isso não é ensinado, não é forjado, não é trabalhado na igreja. E ela permanece sem liderança. É como eu disse, uma igreja congregacional permanece uma igreja se ela não tem oficiais. Morreu todo mundo. Ela não deixa de ser igreja, não. Mas ela tem que levantar novos oficiais. Então, quando a igreja não abraça essas verdades que são bíblicas, porque a confissão de fé é um resumo das verdades bíblicas. A confissão não é a palavra de Deus, mas ela é uma síntese do que a palavra diz. E se nós entendemos que aquilo é isso aqui, que a confissão está dizendo, é assim mesmo. Então não tem lógica nós vivemos em oposição a esta confissão. Sempre. Tem que subscrever. Nós vamos ter um trabalho, inclusive, com a confissão para os novos membros. Eles já vão entrar na membresia tendo estudado a confissão de fé, sabendo o que diz a confissão de fé. Então eu deixo minha sugestão aqui de vocês pedirem para eles falar 4º artigo decorado. Diga 4 decorado. Mas eles vão saber o que a confissão diz. E é recomendável que os membros também subscrevam a confissão, principalmente os oficiais. A nossa igreja não terá dificuldade, tenho certeza disso, pela consciência doutrinária que a nossa igreja já tem. Nós não temos dificuldades doutrinárias na nossa igreja. Eu considero que nossa igreja é muito unida em termos de doutrina. Então não temos oposição doutrinária, até porque a forma de ingresso na membresia da igreja é uma forma muito fechada, no sentido de que é muito segura. Então a pessoa já entra sabendo. É assim. Então nós não temos essa dificuldade, né? Agora, igrejas que foram pentecostalizadas, igrejas que foram neopentecostalizadas, igrejas congregacionais que foram arminianizadas, aí elas vão ter muita dificuldade. Pastores reformados que estão nessas igrejas vão ter muita dificuldade. Nem sei como é que eles vão fazer. Só quer saber da minha igreja mesmo, já é o suficiente. O artigo 6 diz assim: afirmamos que se algum pastor ou igreja recusar obstinadamente o devido comparecimento e conformidade com a determinação do conselho, que tem conhecimento do caso e o determina como mencionado anteriormente, após a devida paciência usada no julgamento, eles serão considerados culpados de fraude escandalosa. Aqui. Afirmamos que se algum pastor ou igreja recusar obstinadamente o devido comparecimento e conformidade com a determinação do conselho, naqueles casos problemáticos, né,
E veja que o conselho tratou com paciência. Veja o que vai dizer aqui. E o determina, como mencionado anteriormente, após a devida paciência usada no julgamento. Então, o julgamento de um caso problemático em uma igreja ou nas igrejas é um processo, né, de acariação, de conversas, de aconselhamentos. Então, se a igreja e o pastor não se submeter, a plataforma diz fraude escandalosa. Isso vai ter possíveis penalizações para as igrejas e pastores que estão nesse contexto, né? Não tratar como a regra da palavra de Deus ensina em tal caso, prevê a sentença de que a não comunhão será declarada contra tal pastor e igreja. Então aquela associação vai dizer, não temos mais comunhão com o pastor. Que não se submeteu ao julgamento do caso, que é baseado na palavra de Deus. Então não é um julgamento bairrista, arbitrário. Não, a gente resolveu aqui porque a gente não gosta de você. E a gente quer tirar você lá da igreja, ou quer tirar a igreja da denominação. O caso foi julgado com paciência, e aqui, na palavra paciência, tem amor, tem longanimidade, tem compaixão, agora tem ensino, tem firmeza. Convocou o pastor a se arrepender, ou a igreja. Não queremos. Ok, excomunhão. Então, o que é que ocorre? Aí o próximo slide vai mostrar. As igrejas representadas devem aprovar a referida sentença do conselho, retirando-se da comunhão do pastor e da igreja que tanto se recusou a receber a cura ou a solução do caso. Se um pastor não se submete, mas a igreja entende que a resolução do conselho está certa, a igreja tem que demitir o pastor. Se a igreja fica com o pastor, a associação exclui a igreja e o pastor. Isso aconteceu recentemente na nossa região. E o pastor que não submeteu e a igreja submeteu. E o pastor foi excluído. Né? Aí quando você pergunta, e por que não faz isso aí? Não funciona. Né? Nós temos muitos documentos bons formulados pelas denominações congregacionais do Brasil. E, de modo geral, também tem outros documentos absurdos. Em uma das denominações congregacionais no Brasil, por exemplo, no seu estatuto denominacional, consta que se uma igreja sair da denominação, o prédio pertence à denominação. Isso é absurdo. É absurdo porque a propriedade é da igreja. A propriedade é da igreja. E a igreja que construiu, a igreja que levantou, a igreja que manteve-se todo o período. Né? Então, é claro que é muito triste quando uma igreja tem que sair de uma denominação. Isso é um processo muito doloroso. Muito doloroso. Porque há uma história que envolve aquela igreja naquela denominação. Mas tudo que foi construído pela igreja é da igreja. Os congregacionais pensam assim. É da igreja. Nunca aconteceu ao que eu tenha visto. Mas existe uma denominação congregacional do Brasil que recentemente colocou isso no seu estatuto. E o que aconteceu? Muitas igrejas saíram. Hoje ela deve ter 2 igrejas na sua denominação. É uma denominação pequena. Então a maioria das igrejas saíram. Nós não concordamos com isso. E saíram. Então praticamente essa denominação faliu. Por conta dessa postura, né? As igrejas são autônomas. A propriedade é da igreja, não é da denominação. Então, toda a relação que existe entre a igreja e a denominação é porque a igreja quer. Essa relação denominacional é porque a igreja quer essa relação denominacional. Porque no dia que a igreja não quiser, acaba. No dia que a igreja não quiser, acaba. Né? Então, por isso que é importante nós entendermos todo esse fluxo que está acontecendo desde os séculos 17, 18, como os congregacionais vão pensando nisso, com base nos problemas que eles estavam vivendo. Porque isso aqui não é uma teoria, irmãos. Eles fizeram isso aqui olhando para as coisas que estavam acontecendo. De pastores que estavam em igrejas congregacionais, estavam pecando, estavam sendo infiéis,
e as igrejas não tinham força para tirá-los. Isso ainda acontece hoje. Então, existem igrejas congregacionais que há séculos, há 300 anos, não tem eleição pastoral, porque o pastor disse que não vai ter. Quer falar? Para todo mundo ouvir. Então, há pastores que dizem, eu não saio. Quem quiser sair, saia. Eu não saio. Irmãos, não dá nem para comentar isso. É uma prática comum em muitas igrejas batistas antigas do pastor ser eleito para um período vitalício. Ele só sai se pecar ou se morrer. E olha lá. Quando ele morre, tem imemória. Bom, eu sei que essa pode ser... Veja só como é meu pensamento sobre isso. Eu sei que essa pode ser uma questão resolvida democraticamente. A igreja resolveu votar que o pastor é pastor para sempre, até ele morrer. Eu sei que essa pode ser uma ação democrática, entende? Mas qual é o meu problema com isso? A igreja sofre uma mudança e um fluxo de novas gerações. Então, essas novas gerações nunca terão o direito que aquela geração teve. Eles nunca vão poder dizer assim, não, a gente discorda. É claro que, em termos de um pastor, eleição pastoral é um negócio extremamente desconfortável. Várias coisas são desconfortáveis. Né? Todo mundo na igreja sabe quanto o pastor ganha, e ele não sabe quanto ninguém ganha. A cada período, 2 anos, 4 anos, 3 anos, 1 ano, o pastor é submetido a uma eleição e ele não sabe se ele fica ou se ele sai. O filho pergunta, a gente vai para onde, pai? Imagina, uma eleição pastoral, o pai pega o filho, filho, vamos embora. Você não vai ficar não para a Assembleia? Não, não vou não. Por quê? Porque a igreja vai votar. Votar o quê? Se eu fico ou se eu vou embora? Não, mas não quero ir embora não, aqui é minha igreja. Não, filho, mas a igreja tem que votar. O pastor vai ter que ensinar isso ao filho, né? Não, mas eu não quero ir embora. Eu conheço pastores que passaram por isso. Eu passei recentemente. Meu filho disse, eu não vou embora não, é minha igreja. Eu disse, agora a igreja que vai dizer, filho. E vai manifestar a vontade de Deus. Não, não tem isso não, eu vou ficar aqui, não vou embora não. Ele não entende, né? O pastor está dizendo que quando tem uma namorada é que piora, né? Embora seja tenso para o pastor, é saudável para a igreja. É saudável porque o pastor precisa se reavaliar. É saudável porque a igreja precisa ter uma dimensão do que está acontecendo, do trabalho dele, da seriedade do trabalho dele. E eu não estou falando de número de pessoas, de crescimento numérico. Não estou falando disso, estou falando da fidelidade do pastor. O critério para que um pastor permaneça numa igreja ou não é a sua fidelidade, é a sua integridade. Então esse é o critério. O principal critério. Concordo. Sim. Exatamente. Eu acredito na eficácia de pastorados longos. Segundo a irmã Joadete, 20 anos no mínimo. Eu acredito na eficácia de pastorados longos. Eu acho que a igreja, bons pastorados longos, né? Eu acho que a igreja fica muito segura, porque a igreja, com os anos, vai conhecendo o ministro. Ela sabe quem é, sabe qual é a pregação, sabe qual é a mensagem, sabe como é a administração. Então, uma igreja que passa por eleição pastoral a cada 2 anos, e 2 anos muda de pastor, irmãos, é uma agonia grande. Quem nem se acostumou com um homem, já vem outro. Aí não ficou, vem outro, não ficou, vem outro. É desgastante. Aí eu percebo e eu entendo que a igreja fica desmotivada, desencorajada. Agora, por outro lado, há aqueles pastores que quer roer o osso até ele terminar. Então eu não vou ficar com 90 anos pregando, meus irmãos, eu não vou, irmãos. Porque eu já não terei mais energia para aquilo. A não ser que seja um caso, não, acabou-se os ministros todinhos, só está eu. O pastor Pedro morreu, só ficou eu.
Antes ele do que eu. Cadê Fernando? Fernando não está não. Aí o ministro não vai deixar a igreja, né? Mas você, com uma idade muito avançada, você não tem mais o vigor. Ainda que tenha muitos pastores auxiliares, você não tem mais o mesmo vigor. Embora a figura do pastor tenha um peso muito grande, né? Quando ele é um pastor de uma igreja durante muito tempo, ele continua tendo a sombra dele está sobre a igreja durante muito tempo. Então, um pastor que pastoreia uma igreja de 50 anos, e pastoreou positivamente, a influência dele vai ser muito longa. O padrão que ele estabeleceu para aquela igreja vai ser muito longo. Então, gerações, aí uma geração ou duas ainda vai lembrar do nome dele. Mas o pastor, na época do pastor, o pastor pregou assim, o pastor fez isso. Mas é necessário que haja uma renovação e a igreja faça isso através do voto, né? Mas voltando para cá. O último artigo. Que hora é essa? 11h20. Vamos terminar agora. Afirmamos que, no caso de haver dificuldades em qualquer uma das igrejas desta colônia, que não possam ser resolvidas sem considerável inquietação, ou seja, já é um caso muito problemático que aquelas igrejas não conseguiram resolver. A igreja em que surgirem os problemas, ou aquele ministro ou membro prejudicado com elas, deverá recorrer ao conselho das igrejas associadas no circuito, às quais pertence a referida igreja, e então, se virem motivo, convocarão, ouvirão e determinarão tais casos de dificuldade, a menos que o assunto apresentado a eles seja julgado tão grande em sua natureza, ou tão duvidoso na questão, ou de tal interesse geral, que o referido conselho julgará melhor que seja encaminhado para um conselho mais completo, composto pelas igrejas da outra associação dentro de um mesmo condado. Os irmãos estão entendendo aqui? E se o caso é muito complicado para uma pequena associação, vai para um conselho de pastores ou de presbíteros de outras associações. Então, há uma organização administrativa crescente. Isso não é a mesma coisa de presbitério, de sínodo, não é a mesma coisa. Mas esses conselhos são isso mesmo, conselheiros. E eles dão os seus pareceres sobre o caso. Uma vez que o parecer não é acatado, se for examinado biblicamente, essa igreja vai ser reprovada. Ou aquele pastor vai ser reprovado. Porque ele está associado àquela associação, né? Então, um caso importante aqui, que a plataforma vai trabalhar, e nós passamos por isso, eu não frisei anteriormente, é que há casos que podem ser levados para o julgamento de uma associação ou de um conselho de várias associações que são indevidos, que não precisam ser levados a julgamento. Se há uma confissão de fé que já determina aquilo, não precisa ser levado para juízo. Se há documentos, não precisa ser levado para juízo. É a mesma coisa o estatuto da igreja. Como é que o estatuto diz? Está acontecendo um caso que o estatuto prescreve. Então a igreja vai voltar a fazer o contrário do que está no estatuto, um negócio que ela já votou? Não, ela tem que guardar o documento que ela tem. Se o nosso documento diz isso, é assim que nós vamos fazer. A não ser que seja um caso muito excepcional e secundário, que não seja um caso primário, que fere a doutrina. Então, por exemplo, aconteceu isso aqui na igreja. Então, aí, o nosso estatuto prescreve que o ministro dessa igreja deve ser ministro do quadro da União de Igrejas Congregacionais do Brasil. Eu não era ministro desse quadro. Então, a igreja me elegeu por 2 anos com o acordo de que eu viria da denominação que eu estava, que também era congregacional, para a União. Então, a igreja abriu uma exceção no caso, para que o caso se resolvesse. É uma resolução da igreja. Aqui, o caso que aconteceu na nossa igreja é um caso muito emblemático de uma igreja que entende perfeitamente o que é congregacionalismo. Então, eu vou mencionar um caso para vocês. Existe um modus vivendi entre as duas denominações, a União e a Aliança de Igrejas Congregacionais do Brasil. Esse modus vivendi prescreve que pastores que são da nossa denominação podem pastorear igrejas lá sem se desligarem da nossa denominação. E pastores que são da denominação
da aliança, pode pastorear na nossa denominação sem precisar se desligar da aliança. Ocorre que o nosso estatuto não subscreve esse modus vivendi. Certo? A nossa igreja resolveu não subscrever. Aí alguns me perguntaram, eu nunca disse isso a vocês, e por que a igreja não se submeteu? Se o modus vivendi acontece, se ele ocorre, eu disse, porque ela é autônoma. Ela pode prescrever ou não prescrever, porque ela tem uma história e ela tem um motivo para isso. A nossa igreja tem motivo para isso. Né? Ela tem uma história e ela tem suas resoluções próprias. Embora o modus vivendi tenha sido acordado entre as denominações, a igreja tem uma visão particular do caso e ela decidiu particularmente o caso. Isso não fere o congregacionalismo e não fere a denominação. Porque o modus vivendi não pode ser obrigatório. Não, a igreja tem que receber o pastor de outra denominação sem ele mudar de quadro de ministros denominacionais. Não é uma determinação, um modus vivendi, é uma recomendação. Então a nossa igreja aplicou isso, a sua própria ideia do que é uma igreja congregacional. Certo? Vamos findar aqui. Alguma dúvida, irmãos? Alguém quer falar alguma coisa? Tudo bem? Muito bem.